Olha só, hoje a gente vai entrar de cabeça numa história surpreendente, para dizer o mínimo. A história da masturbação. Parece simples, mas a jornada dessa prática vai de rituais de criação do universo até virar um tabu, uma doença que assombrou muita gente. Como é que algo tão natural acabou tendo uma história tão, mas tão dramática? É o que a gente vai descobrir. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Por quê? Como é que uma prática que era vista como um ato divino, um ato de criação, de repente vira uma doença, um pecado terrível? É uma virada muito radical. E para entender como isso aconteceu, a gente precisa viajar lá para trás, milênios no tempo. Bom, antes de mais nada, vamos só deixar claro do que a gente está falando. Masturbação, a estimulação dos próprios órgãos genitais para obter prazer. Simples assim. Aliás, tem um outro nome, autoerotismo, que ficou famoso lá em 1898. E um detalhe importante, isso não é algo só dos humanos, não. É uma prática super comum em muitas espécies. Então vamos lá, nossa primeira parada, o mundo antigo. E aqui, olha, as atitudes eram, digamos, bem mais relaxadas. Longe de ser um problema, o prazer solitário muitas vezes fazia parte da espiritualidade, da religião e até das histórias sobre a criação do mundo. Bora dar uma olhada em como algumas das maiores civilizações da história viam isso. A gente vai passar pelos sumérios, egípcios, gregos, e a visão deles era completamente diferente do que viria depois. Começando pelos sumérios. Para eles, o ato era um símbolo de criação, de poder mesmo. Pensa só, na mitologia deles, o deus Enki criou os rios Tigre e Eufrates se masturbando nos leitos secos. Acreditavam que a prática aumentava a potência, e isso valia tanto para homens quanto para mulheres. E essa ideia não para por aí, não. No Egito Antigo, a história é bem parecida. O deus criador, Atum, teria criado o universo inteiro e os primeiros deuses a partir do próprio ato. A coisa era tão natural que a prática podia ser até coletiva, em rituais. E olha que interessante, arqueólogos já encontraram objetos fálicos daquela época, tipo uns dildos bem antigos. E quando eu digo bem antigos, eu não tô brincando. Esse artefato aí, o falo de Chelkingen, ele tem cerca de 28 mil anos. 28 mil. É uma prova incrível de que essa busca pelo prazer solitário acompanha a gente desde a pré-história. Agora, pulando para a Grécia e Roma antigas, a visão era de que era algo natural. Mas tinha um porém aí, uma questão de classe social. Era visto como normal, mas se um homem rico fizesse, sabe, alguém que tinha acesso a escravas e prostitutas, era meio que visto como desnecessário, até virava motivo de piada. O problema não era o ato em si, mas o status social de quem praticava. E é aqui, exatamente aqui, que a história dá um giro de 180 graus. A gente vai agora para a origem do tabu. E o mais maluco é que tudo isso se baseia numa única história da Bíblia, que foi, assim, profundamente mal interpretada por séculos a fio. Para entender a confusão, a gente precisa olhar para o que realmente aconteceu na história de Onã, lá no Gênesis. Primeiro, tinha uma lei na época. Onã tinha que se casar com a viúva do irmão dele, Tamar, e ter um filho que seria o herdeiro do falecido. Segundo, o que ele fez? Para não cumprir essa obrigação e perder a herança, ele praticava o coito interrompido. E terceiro, o ponto-chave, a punição de Deus não foi pelo ato sexual, mas sim pela desobediência dele, pela ganância. Era uma questão de lei e herança. E aí a gente vê o tamanho da confusão. De um lado, o que de fato aconteceu, coito interrompido para negar uma herança. Do outro, a interpretação que pegou e dominou a história. Criaram a palavra onanismo como sinônimo de masturbação e transformaram isso num pecado gravíssimo. Uma palavra inteira, um conceito, nasceu de uma interpretação errada. E essa nova interpretação ganhou uma força assim absurda. Teólogos super influentes, como São Tomás de Aquino, levaram a condenação a um nível extremo. Ele chegou a dizer que era um pecado contra a natureza, mais grave ainda que o incesto. Pensa no peso disso. Aí acontece uma coisa muito curiosa. A gente pensa, bom, a ciência vai avançar e desmentir isso, né? Pois é, aconteceu o contrário. Depois que o espermatozoide foi descoberto, lá em 1677, a medicina, em vez de esclarecer as coisas, acabou se unindo à religião para condenar o ato. A ideia era que cada espermatozoide era uma vida em potencial, então desperdiçar era um absurdo. O tabu ganhou uma capa científica.
E para reforçar esse tabu com cara de ciência, os séculos XVIII e XIX foram uma verdadeira fábrica de mitos e desinformação. O objetivo era um só: botar medo, criar culpa, principalmente nos mais jovens, para que ninguém nem pensasse em fazer isso. Então vamos lá desconstruir alguns desses mitos. O primeiro é um clássico, talvez o mais famoso: a ideia de que o alho faz nascer pelos na mão. Isso é completamente falso. Não tem base científica nenhuma. Zero. O crescimento de pelos no corpo, seja onde for, é uma questão de genética. E só. Vamos para o segundo mito, outro que gerou muita ansiedade em gerações de adolescentes: a história de que masturbação dá espinha. E, de novo, falso. A acne é uma condição da pele, tem a ver com hormônios, oleosidade, bactérias, mas não tem absolutamente nada, nenhuma relação de causa e efeito com a masturbação. Ok, então vamos pular para os dias de hoje. Como é que a gente vê isso agora? Bom, o cenário é bem mais complexo. A ciência já derrubou todos esses mitos, claro, mas aquele legado, aquela herança cultural e religiosa ainda existe. E isso cria um monte de visões diferentes sobre o mesmo assunto. Se a gente olhar para as religiões hoje, por exemplo, não tem um consenso. O catolicismo e as testemunhas de Jeová, por exemplo, continuam condenando. Já no meio evangélico, as opiniões se dividem bastante. Tem quem proíba, mas tem quem considere algo aceitável ou até benéfico para pessoas solteiras. E aí, fechando esse ciclo todo, no mundo secular ocidental, a visão virou de novo. Hoje, de forma geral, a medicina e a psicologia consideram a masturbação em privado uma parte normal e saudável do prazer sexual, uma parte importante da sexualidade de qualquer pessoa. E, para terminar, fica uma reflexão. Essa jornada toda, de ato divino para a doença e de volta para o natural, mostra como as verdades, sejam culturais ou até científicas, podem mudar da água para o vinho. Isso faz a gente pensar, né? Quais das certezas que a gente tem hoje, que parecem tão óbvias, vão ser vistas como os mitos absurdos do futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.